Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor nessa noite? Diga graças a Deus. Aleluia. Deus tem algo para falar na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus tem uma palavra para liberar sobre a sua vida nessa noite. E que, se você tomar posse disso, eu tenho convicção que algo vai mudar na sua vida nessa noite, amém? Porque eu creio que Deus faz através da sua palavra. Quem mais crê assim, irmãos? Que é através da palavra que Deus faz. É através da palavra que Ele opera. É através da sua palavra que Ele libera os seus mistérios. Aquilo que a gente veio buscar. Talvez aquilo que a gente está buscando nesses dias. Talvez é um mistério de Deus. É um milagre, algo improvável, algo impossível. Eu não sei quanto a você, mas hoje é dia... quanto de março? 14? 19, você está ligado, hein? Então hoje é qual o dia de março? 19. Então o mês de março está se acabando, sim ou não? Então eu entendo que nesse mês ainda eu espero em Deus viver um milagre da parte dele. Eu não sei se você está nessa mesma expectativa, nessa mesma missão, ou talvez nessa mesma meta, de que nesse mês de março você encontre uma resposta poderosa de Deus sobre a sua vida. Quem precisa disso nessa noite? É interessante que a Bíblia vai nos ensinar que aquilo que Deus quer fazer, irmãos, na minha e na sua vida, muitas das vezes fala comigo assim, vai partir de nós. É interessante, irmãos, a gente chegar num ambiente como esse, ouvir uma adoração dessa, ouvir uma direção dessa do culto, e não entender que o culto está te levando para um lugar. Quem está pegando a visão? É você entrar as portas ali, e a adoração vir, a direção vir, e aí depois vem a palavra. É impossível você estar nesse ambiente e não entender que o culto, irmãos, ele está te gerando, ele está gerando uma atmosfera, e esse culto ele está querendo te levar para um lugar. Entenda isso. Domingo passado eu preguei no livro de Esdras, falando sobre jejum e sobre oração. Quem está lembrado? Quem pegou a visão? Quem está lembrado aí? Deus abençoe-te. Então entenda, nessa noite eu quero te ensinar, em nome de Jesus, irmão, sobre o poder que a igreja tem, quando a igreja ora, quando a igreja está buscando, quando a igreja está num só propósito e um só objetivo. Então aqui fala assim, nós somos igreja. Não fala bem forte para o Satanás entender, fala assim, nós somos igreja. Aleluia. Quantos creem que Deus está aqui, irmão? Irmão, se eu não acreditar que Deus está aqui, eu quero ir embora daqui, para te falar a verdade. O que eu estou fazendo aqui, irmão, num lugar desse? Para quê, né não? Fala comigo, não faz sentido. Eu preciso ter convicção que Deus está aqui. Porque Deus está aqui. Pastor, por que Deus está aqui? Porque Ele falou que estaria e Ele está aqui. Ele falou que, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia também fala que onde um, dois ou três invocar o seu nome, Ele vai estar na onde? Presente, irmãos. Pastor, então isso não é religião. Então entenda, se nós unimos, fala assim, nós unimos em oração para ouvir a direção de Deus. Fala assim, para ouvir a direção da palavra de Deus. Entenda isso. Quem crê que domingo passado você recebeu uma direção? Irmãos, não é possível você não receber uma direção. Se você não recebeu, volte lá no canal, ouça de novo a pregação, você vai receber uma direção de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? De que quando eu entro nesse ambiente, recebo uma direção de Deus, e eu aplico essa direção de Deus, fala comigo assim, é poder de Deus. Fala assim, mas quando eu entro nesse lugar, recebo a mesma direção de Deus, e não aplico. Fala assim, eu só sou um bom religioso. Fala assim, eu só quero que Deus faça, sem eu ter que fazer nada. É interessante isso, né, irmãos? Você sabia que Deus vai fazer a partir daquilo que está na sua mão? Estenda a sua mão aí, fala assim, minha mão. Não, estende a mão, fala assim, as minhas mãos sempre tem algo para entregar num culto como esse. Então fala, Deus vai fazer, fala, a partir daquilo que está nas minhas mãos.
Agora pergunta para o seu irmão, o que você tem nas suas mãos hoje? Eu entrei aqui pensando nisso, irmão. Eu vou pregar algo muito louco hoje, não sei se vocês vão suportar não, viu? Mas eu vou pregar. Talvez uns vai ficar com raiva, outros vai apelar. Talvez uns vai falar, vou voltar nessa igreja mais nunca, eu não posso fazer nada. Porque a igreja nem é minha. Ah, não vou vir cá mais, não posso fazer nada, isso é só um problema seu. A igreja nem é minha. Só que eu vou te ensinar algo nessa noite, que se você deixar a chave girar, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu vou te entregar uma chave hoje, e Deus falou, Wesley, eu só posso fazer daquilo, a partir daquilo que está nas tuas mãos. Eu falei, como assim, Jesus? Ele falou assim, abre em Lucas 8:2, você vai entender o que eu estou falando. Em Lucas 8:2 vai dizer que o povo estava com Jesus, fala comigo assim, há 3 dias. Entenda isso, eles com Jesus há 3 dias, façam um culto de 3 dias. Nós não aguentamos nenhum culto no domingo de 2 horas e pouco. Um culto, se ele passar de 9h15, o demônio das 9 horas ele chega. E ele começa a cutucar alguns irmãos. Tá vendo aí? 9 horas já é 9 horas. 9 horas, amanhã eu tenho que fazer isso. Amanhã ele nem sabe se ele vai levantar vivo, mas amanhã ele acha que ele tem que fazer. Ele acha que amanhã ele vai trabalhar. Ele está achando que no caminho da igreja Deus pode cantar a senha dele e ele subir para a glória. É melhor que descer para o inferno. Quem está pegando a visão, irmão? Quem está pegando a visão, irmão? Então entenda, aquilo que você está preocupado fora daqui, entenda isso. Não vai mudar nada na sua vida. Nada, irmão. Nós vamos correr e falar assim, chegar em lugar nenhum. Então entenda isso. O que eu estou entregando aqui é o que nós estamos, na verdade, aprendendo. Então, Jesus, em Lucas 8:2, ele vai dizer que a multidão ficou com ele quanto tempo? Um culto de quanto tempo? Entenda isso, o culto começou, não acabou, eles dormiram ali, acabou. 3, quantos dias? 3 dias com Jesus. Pastor, você vai falar assim, foi tudo lindo? Não. O povo, depois de 3 dias, fala comigo, teve fome. Entenda isso, a Bíblia fala que Jesus, ele não quis despedir a multidão. Por quê? O medo de Jesus era deles falecer na onde? Fala assim, no caminho. Fala no meio do caminho. Porque na presença de Jesus ninguém desfalece. Ah, não, irmão. Você está na presença de Jesus, sim ou não? E aí a Bíblia vai dizer, fala assim, a Bíblia vai dizer que por um milagre acontecer, Jesus faz uma pergunta. Sabe por que muita gente não recebe milagre? Porque não suporta perguntas. A gente odeia pergunta. Por que você não casou ainda? Já dragoniza. Na sua vida sentimental sempre é uma bagunça. Você já se fecha e corta a frequência. Nossa, mas até hoje você está andando de ônibus. A gente não aguenta? Pergunta. Fala assim, a gente não suporta. Pergunta. Meu Deus, até hoje seu nome está sujo? Nossa, esse Esperaz e esse SS. Esqueci até o nome da praga, como é que é mesmo? É SPC, irmão. Serasa. Meu nome já ficou sujo também, meu Deus. Até hoje seu nome está sujo? A gente não suporta? Pergunta. Até hoje você está nessa. Você está sendo enganado, mas você gosta de ficar enganado. Eu já te falei que isso aí é um golpe, você ainda está caindo. Porque você quer. A gente não suporta? Pergunta. Por quê? Pergunta revela a gente por dentro e não por fora. Por fora você esconde o que você quiser aqui dentro. Mas se eu te fazer 5 perguntas, e se Deus te fazer uma, Deus nos desmascara só numa pergunta. Sim ou não, irmão? A mulher na beira do poço, quantas perguntas Deus fez? E a pergunta fez o que com ela? Hã? Fez o quê? A pergunta abriu ela por dentro e falou, você tem quantos maridos? Você já teve quantos? 5. O que você agora tá, não é o seu. Dissertes bem. Porque você não tem marido mesmo não. Continua comigo aqui que é só sucesso. Perguntas nos destrava. Perguntas nos coloca no propósito. Fala assim, perguntas nos coloca dentro do propósito do eterno, o nosso Deus. Miriam fez, fala comigo, uma pergunta. E iniciou Moisés no seu propósito. Ela olhou para a filha de Faraó e falou assim, ô minha senhora,
senhora quer que eu chame uma ama de leite para dar mamar para esse menino? Ela olhou e falou, quero. Ela foi lá e chamou a mãe dela, que era a mãe de Moisés. Entenda isso, uma pergunta pode destravar a sua vida, só que a gente odeia perguntas. E principalmente perguntas que vêm para o nosso, fala assim, pessoal. Entenda isso, todo culto é pessoal. Fala para o seu irmão, todo culto é pessoal. E fala para o seu irmão, não existe culto sem ação. Não, vamos de novo, não existe culto sem ação. Irmãos, o que eu estou pregando é muito difícil, por quê? Porque eu estou te ensinando a vencer na palavra. E o diabo odeia isso. Entenda isso, a sua carne odeia o que eu vou te ensinar nessa noite. A sua carne, ela chega, treme naquilo que eu vou te ensinar nessa noite. Porque ela não quer que você seja liberto, entenda isso. Entenda isso. As pessoas, fala comigo, odeia a pergunta. Até hoje você não terminou essa faculdade, não? Nossa, mas até hoje você não passou nessa prova? A gente odeia pergunta. Porque perguntas revela quem a gente de fato é por dentro. Tem gente aqui que se fizer uma pergunta, ele não quer vir na igreja mais. Está entendendo o mistério? Por que você vive matando o culto? Olha que pergunta mais chata, sim ou não? Nossa, você no mês, você só vem uma vez. O que acontece? Você não é firme, você não consegue vir no domingo, nem 4 domingos seguidos? Perguntas! Revela quem nós somos por dentro. E a gente odeia perguntas. Só que para Jesus fazer vários milagres, ele fez o quê? Perguntas. Nesse milagre de 3 dias, a multidão com ele, ele faz uma pergunta. E ele pergunta assim, quantos pães tendes? Porque o Filipe, ele já tirou o dele fora e falou assim, o negócio é o seguinte, eu não tenho como alimentar, tenho que arrumar muito dinheiro para comprar pão para esse povo. E uma coisa, nós nem vamos achar esse tanto de pão. Entenda isso, deixa eu te falar um negócio, não tem jeito desse milagre acontecer. Entenda, entenda isso. Nunca vai acreditar que pode ser feito aquilo que a gente está buscando, na hora que a gente está perto de receber aquilo que está buscando. Quem está pegando a visão? O dia do seu milagre é hoje. Vou falar de novo, o dia do seu milagre é hoje. Só que Jesus faz uma. Quantos pães tendes? E eles falam, 7. Lucas 8, 2, 3, vai discorrer o curso. Quantos pães? Fala isso, aquilo que é pouco na minha mão é um milagre muito grande na mão do Eterno. Ah, não sei se você vai entender. 7 pães dava para alimentar aquela multidão? Poucos peixes dava? Essa aqui é a segunda multiplicação. Não é a primeira, 5 pães e 2 peixes. É diferente, só assim, essa aqui é diferente. Fala assim, parece ser a mesma coisa. Entenda isso, esse culto parece o de domingo, mas não é diferente. Você não está entendendo o mistério? Quem está pegando o mistério? Tem algo acontecendo aqui. Tem gente que vai sair grilado, mas tem gente que vai ser abençoado. Ele pede, ele pede pão. O que ele pede? Fala assim, pão é a coisa mais simples que tem. 8:2 ele diz assim, tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo, e não tem o quê? Comer. Fala assim, não tem o quê? Oh, perdão gente, é Marcos 8, estou errando o texto. É porque vai ter Lucas. Olha que coisa interessante. 3, Marcos 8:3. E se o quê? Se deixaria em jejum para o quê? Então para aí, fala, para aí. Além do culto durar quanto tempo? Esse estava de que jeito? Você já viu você com fome? Tem gente que com fome que desce da cruz. Sim ou não, irmão? Tem gente que com fome que o Satanás faz o sinal da cruz. Sim ou não, irmão? Nós estamos falando de um lugar ermo, não era, irmão, nós não estávamos no ar-condicionado, nós não estávamos sentados, não. Eles estavam no meio de um ambiente, irmão, num pasto, e Jesus pregando há 3 dias, já estava de quê? Jejum. Entenda isso, irmão, tinha mulher, tinha criança, tinha jovem, tinha ancião. Entenda isso, era uma multidão com ele, já estava de que jeito? Fala, de jejum. Olha a coisa para que as suas, o quê? Desfalecerão na onde? Foi o que eu disse, no caminho ninguém pode desfalecer. Entenda isso, versículo 4. E os seus discípulos responderam-lhe, de onde poderá alguém satisfazer-los? De quê? De pão. Aqui na onde?
Ah, não, irmão. Quem quer viver em paz? Quem quer... Não, vamos de novo. Quem quer viver em paz? Ninguém não. Você gosta da tribulação, né? Então vamos de novo. Quem quer viver em paz? Fala pro seu irmão assim, se prepare para a guerra. Porque não existe paz sem guerra. Só que foi ensinado para a gente fugir do quê? Ah, eu não quero guerra com ninguém não. Ah, o diabo, eu fico quietinho aqui, ele me deixa quieto lá, engano seu. Ele nunca vai te deixar em paz. Está entendendo isso? Nós estamos na refrigério, nós estamos em guerra. Em guerra no jejum, em guerra na oração, em guerra na palavra. Nós estamos em guerra. Está entendendo isso, irmãos? Porque quem quer viver em paz, entenda isso. Se prepare para quê? Para a guerra. Então entenda, aonde eles falaram que não tinha como ter pão? Só que eles se esqueceram que o Deus que eles servem fez florescer na onde? No deserto. Entenda isso, o deserto é o lugar, irmãos, entenda isso. É o lugar onde mais sinais acontecem. É no deserto que os sinais, que a dependência de Deus, irmãos, ela se alinha na minha e na sua vida. Então eles não conseguiram acreditar por causa do lugar. Aí você não está pegando a visão. Jesus não depende do lugar para fazer nada. Você não está entendendo. Você entendeu não? Vamos de novo? Jesus não depende para fazer. O lugar era o quê? E quem estava lá? Ah, não. É no seu e no meu deserto que ele faz, irmão. Ah, pastor, será que é dessa igreja pequenininha? Irmãos, Deus não depende do lugar. O lugar era deserto. E aonde vai acontecer? Um milagre. Quem está entendendo o mistério? Só que agora é interessante. Olha o que Jesus fala. O lugar aqui é deserto. Olha assim. Olha o que Deus. Olha o mistério que vem. No 5. Perguntou-lhes: quantos pães o quê? E disse eles o quê? Isso é importantíssimo você guardar agora. Fala comigo. Não existe culto sem ação. Fala, não existe culto sem nenhuma manifestação minha. Entender que eu preciso reconhecer que ele está aqui, eu preciso me arrepender, eu preciso fazer uma leitura da minha vida, eu preciso entender que eu estou diante da presença do Senhor Jesus. Então entenda, quando ele libera aquela palavra, olha que coisa forte. Quantos pães? Se eu te perguntar nessa noite, o que você tem nas suas mãos? Para que o milagre que ele quer fazer na minha e na sua vida aconteça. Que está dependendo disso. Quem está pegando a visão? Olha, ele só falou de quê? De pão. Mas no versículo 6 fala o quê? E ordenou a multidão que se assentasse na onde? E depois o quê? Deu a quem? E depois a quem? Grava isso. Fala assim, depois que eu entrego, eu preciso tomar uma postura. Fala de dependência. O que eles fizeram? Sentaram no chão igual criança. E ele falou, vocês ficam de 50 e 50. Todo mundo senta no chão. Todo mundo sentou no chão. Esperando o quê? O alimento. Que quem geraria? Jesus na onde? Fala, no deserto. Eles sentaram no chão e esperaram igual criança. O que você está... Porque onde a igreja erra? Ela até entrega, mas espera cobrando aquilo que tem. Fala para o seu irmão, chupa essa mangazeira aí, por favor. Irmão, que eu só tenho como pregar essa palavra, não tem outra. Se eu tivesse outra, eu te juro que eu pregaria, mas não tem outra, só tem essa. Deus só deu essa, eu só prego a que ele dá. Eu dou conta de pregar outra pregação, só dou conta de pregar essa. Mas eles o quê? O que a gente faz? A gente entrega o pão e fica cobrando aquilo que entregou. Vai ser, eu dei lá, sabe, mas você não vai fazer nada não? Você não vai mudar minha história não? Você está esquecendo de mim? Meu Deus, e aí? Eu pus lá, e agora? O que vai acontecer? Era a única coisa que eu tinha, fui lá e dei para o Senhor, e agora? Você não vai dar mais nada? Irmão, eles assumiram uma posição, fala comigo, irmão, quem senta no chão é criança. Você vai lá na salinha antes, agora tem cadeira, mas antes sentava na onde? No chão, ficava esperando o quê? O papelzinho, né? O caderninho, a pipoquinha, o lanchinho, não era? Você vai lá, dá para eles tudo certinho, eles mandam para dentro, sim ou não é assim, não é?
Então entenda, depois que você entregar, você precisa entender a depender daquele, na verdade, e confiar naquele que você entregou. Sabe qual é o nosso maior erro? A gente quer entrar aqui, não entregar nada, não tomar postura de dependência e achar que vai receber alguma coisa aqui. Está entendendo o mistério, irmãos? Eu estou te dando uma aula, irmãos, de como o culto e um milagre, o processo de um milagre acontecendo. Então entenda isso. Quando ele sentou, o que aconteceu? Fala, o pão foi multiplicado. Depois que eles, o quê? Sentaram. Olha o versículo 7. Tinham também alguns, fala, peixinhos, e tendo dado graça, ordenou que eles, que também los pusesse diante. E o quê? Fala para o seu irmão, quem vive na dependência? Sempre. Não, vamos de novo. Quem vive na dependência sempre vai estar. Fala assim, sempre vai sobrar aquilo que Deus vai fazer. Na minha e na sua vida sempre vai sobrar. Quem vive na dependência nunca vai viver na escassez. Sempre vai sobrar. Quantos creem nisso, irmãos? Esse versículo 8 é o resultado de quem vive na dependência dele. Eles não, fala comigo, só comeram. Eles o quê? Saciaram. Porque tem hora que você só quem já comeu assim, fala, não, a comida velha é ruim. Quem já fez isso? Não, mas fala a verdade, irmão. Não, eu estou comendo porque não tem outro jeito. Fala aí quem já não fez isso. Fala, misericórdia, meu Deus, comida. Misericórdia, vou comer aqui não tem outro jeito. Quem já fez isso? Dá a pimenta aí, manda a pimenta. Não é? Sim ou não, irmão? Aqui não, irmão. Eles comeram, fala assim, que encheram o bucho. É, irmãos. Eu profetizo sobre o pessoal que está na internet aí, que Deus venha fartar sobre a vida de vocês essa mesma palavra, que vocês possam sentir a mesma presença que está aqui no ambiente. Irmão, tem uma presença aqui nesse ambiente quebrando algumas fortalezas. Tem alguma presença aqui destruindo algumas. Então entenda. O que eu estou querendo te ensinar nessa noite? Que você está recebendo uma direção, e se você tomar posse dessa chave e girar ela, fala assim, a porta abre. Irmãos, uma porta aberta, o que você tem que fazer? Passar por ela, entenda isso. Toda porta aberta te muda de nível. Quem está pegando a visão? Entenda isso, aqui tá geladinho, não tá? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sai daqui, vai lá para aquela salinha. Você vai entrar num forno, ao vivo e a cores. Porque toda porta te muda de ambiente. Toda porta te muda de nível. Está entendendo o mistério, irmãos? Toda porta, entenda isso. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente não espera as portas se abrir. A gente quer que as portas se abram sem a gente entrar nessa posição de dependência. Você vai sair daqui entendendo isso, que você precisa entrar, fala comigo, na posição de, fala, dependência de Deus. Quem crê nisso? Quem crê que Jesus está te dando a direção? Qual que é a direção? No versículo 6, senta todo mundo no chão. E espere e dependa de mim que eu vou fazer o que vocês estão pedindo. Irmão, não sei quanto a vocês, mas eu recebo isso no nome de Jesus. Abra aí, de Atos 12. Eu quero te ensinar nessa noite. Atos 12, 5. Gerando a bênção de Deus. Vou te mostrar o poder que a igreja tem. Essa igreja aqui, estou falando daqui, está na internet, essa igreja, a igreja do Senhor. O poder que ela tem, vou te ensinar o poder que ela tem. Nessa semana eu vou te ensinar o poder que a igreja tem. Quem está comigo? Olha o que diz, Pedro, pois, era guardado. Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na onde? Por que fala guardado e não preso? Ele estava na onde? Quando você fala de um preso, meu marido está guardado lá, tá assim? Assim que você fala? Você fala de que jeito? Está preso. Essa palavra é interessante, sim ou não? Vamos lá? Ele estava o quê? Guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração para onde? Por ele. A oração da igreja tinha, fala assim, um alvo, um propósito.
Fala assim, um objetivo. E quando fala Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava perto de que jeito? Entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta. Guardava o quê? Guardava a prisão. Isso é muito poderoso. E eis que sobreveio quem? Fala assim, agora existe dois ambientes aqui. Existe um ambiente, fala natural, e fala assim, o ambiente, fala assim, o mundo dos espíritos, que é os anjos de Deus, e anjo caído, que fala demônios. Entenda isso, um extraterrestre, fala assim, porque um anjo é um extraterrestre. Porque tudo que não é dessa terra é fora dela, e é o quê? Então se perguntar para você, você acredita em extraterrestre? Você fala, acredito. Acredito sim. Entendeu? Se a pessoa for na verdade, sensitivo. Isso, sente. Nossa, pai, o tic-tac. É esse mesmo, irmão. Como é que é mesmo? Meu Deus, sensitivo. Misericórdia, irmão. Um gnóstico, uma pessoa vir falar com você que quer nos ascos, que quer nessa loucura toda, e você fala, irmão, também acredito. Sério, você é crente? Eu sou crente, eu creio. Por quê? Porque eu creio nos anjos, eles não é da terra, eles é extraterrestre. Então o anjo sai do céu e vai na onde? Fala, na prisão. Não, você está pegando aí ou não? Vamos de novo, o anjo sai do céu e vem na onde? Então agora nós temos um ambiente natural e um ambiente para o espiritual. O espiritual entrou na onde? Fala no natural. Fala assim, isso vai acontecer um milagre agora. Toda vez que o espiritual entra no natural, milagres acontecem. Quem crê nisso, irmão? Versículo 7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu o quê? Uau! E tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo, levanta depressa. Fala, levantou depressa. E caíram-lhe das mãos o quê? E disse o anjo, cinja-te as tuas sandálias. E o quê? E ele assim, o quê? Disse mais. Fala, disse mais. Irmão, aqui tem 3 princípios poderosos. Lança as costas o quê? E depois o quê? Segue a luz. Sim ou não? Fala assim, eu estou seguindo a luz. Fala, eu não sou filho de treva. Fala, eu sigo a luz. Uau, irmão. Você entendeu que resplandeceu a luz porque aqui estava escuro, né? E a gente acha que essas prisões não tem luz, não. Aqui não tinha luz, não, viu? No mar tinha uma lamparainha pequenininha lá e tudo breu. Tá entendendo o mistério? Então vamos lá agora, só para você poder entender como que funciona isso aqui. Tanto que isso aqui é poderoso. Fala comigo. Primeiro, a oração. Fala assim, não é um dom. Fala, é uma decisão que eu tomo. Porque a gente acha que oração é dom, não, irmão. Oração é necessidade nesses dias. Oração é mais necessário que comer, do que almoçar, do que jantar. Está entendendo o mistério, irmão? Nós estamos vivendo dias que nós falamos assim, nós precisamos orar. Sim ou não, irmãos? A Bíblia fala que Pedro estava preso, sim ou não? Entenda isso. Antes de Pedro ir preso, a Bíblia nos fala que já tinha morrido quem? Não. Um apóstolo já tinha morrido. Que era Marcos. Está entendendo, irmão? Então entenda, quando ele estava preso, esse Herodes pegou ele porque ele entendeu que o judeu gostou daquilo que ele estava fazendo com os apóstolos. Então Pedro estava guardado na prisão, fala comigo, preso. Sabe por que a gente não entende isso? É porque a gente está vivendo num país que você pode sair com sua Bíblia e ir andando. Está entendendo isso, irmãos? Nós vivemos num país que as coisas ainda não estão acontecendo. Irmão, pela misericórdia de Deus, porque essa igreja que nós estamos vendo aí, ela nem suporta isso. Você já parou para pensar que você pegar uma Bíblia e entrar dentro da Coreia do Norte, você morre na entrada? E eles vão mandar a conta para sua família aqui no Brasil pagar a bala? Você é fuzilado lá. Você não pode pensar se você pregar a Bíblia lá no Irã, você é enforcado em praça pública por pregar a palavra. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essas coisas, o Apocalipse já está acontecendo. Não vai acontecer, já existe, já está acontecendo. Só não está acontecendo aqui no Brasil ainda. Mas você pode ter certeza que vai começar a acontecer. Você está entendendo? Então quando a gente fala de prisão, a gente não consegue entender. Porque a gente nunca foi preso, não está disposto a ser preso por nada.
Então a gente escuta e acha, Pedro estava preso, é normal. Não, irmão, ele estava preso e eles estavam esperando ele para comparecer e matar. Pegou? Por isso que ele estava guardado. Ele não estava só preso, ele estava guardado, ele estava esperando para ser morto. Está entendendo o mistério, irmãos? Então aqui a Bíblia vai dizer bem claro no versículo 5, que Deus, eu creio nisso, pode nos livrar de qualquer prisão. Quem recebe? Fala assim, Deus se manifestou como um Deus de livramento. Fala assim, porque a igreja orou. Entenda isso, irmão. Fala assim, eu creio. Você sabia que Deus é especialista de nos livrar quando a gente clama? Quem crê nisso? A Bíblia fala que existe um cativeiro de 400 anos, 430 anos. A Bíblia fala que o povo clamou, Deus levantou quem? Fala Moisés. Depois a Bíblia fala de um cativeiro de 70 anos, lá na Babilônia. Deus levantou um homem, um rei, e liberou o povo de Israel para voltar, fala assim, para suas terras. Deus é especialista em nos libertar das prisões que nos prende, físicas ou espirituais. Deus, ele tem experiência em fazer isso. Quem crê nisso, irmãos? Ah, irmãos, eu sei que Deus pode. Quem crê nisso? Primeiro cativeiro, 430 anos. Segundo, 70 anos. Deus é especialista em libertar o seu povo de cativeiros. Quem crê nisso? Eu creio nisso, irmãos. Eu anotei aqui, eu creio nisso. A igreja orava, fala assim, por Pedro. Fala assim, e existia uma atmosfera sendo gerada de libertação enquanto a igreja orava. Fala para o seu irmão, nessa noite nós precisamos gerar isso aqui. Pela fé, irmão, nós precisamos gerar isso. Enquanto a igreja orava, o céu se manifestava. Enquanto a igreja orava, o céu se movimentava. Enquanto a igreja clamava, os céus, irmão. Irmãos, enquanto a igreja orava, o anjo, talvez, isso aqui é loucura, eu estou conjecturando, eu estou só loucura da minha cabeça, mas imagina, a igreja junta, unida, orando, clamando por Pedro, para que ele não morresse, na verdade, como o outro apóstolo morreu, e o anjo olhando para o Senhor e falando assim, calma aí, não chegou o momento não, deixa eu orar mais um pouco. Espera aí, não, calma aí, deixa eu orar mais um pouco. De repente chegou o limite e o Eterno falou assim, vai lá e tira Pedro da prisão. Você não está entendendo. Isso é poderoso, irmão. Eu não sei, a gente fala de prisão, você pensa na CPP, você pensa no CEPAI. Mas tem gente que está muito mais preso que qualquer preso que está lá dentro. Tem gente que está preso em um pensamento de 20 anos atrás. Na mente. Ele não consegue avançar, ele não consegue evoluir, ele não consegue romper, ele não consegue prosperar, ele não consegue nada. Irmãos, ele está preso num pensamento há 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Ele está preso na sua mente, a mente está presa. Está entendendo isso, irmão? Porque o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Tem coisas que a gente não rompe, porque está preso na onde? Na nossa mente. Até as pessoas, a Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, sim ou não? E o que mais tem é crente incrédulo. Você está pregando e ele está falando, isso aí é só no dia de Jesus mesmo, isso não tem como acontecer agora. Irmão, nós precisamos acreditar e crer que Deus pode fazer. Quem acredita nisso? Quem crê nisso? Sabe por quê? Fala para o seu irmão, a fé que você tem ofende tudo que é natural. Ah, irmão, entrar num lugar desse aqui com a fé natural é a mesma coisa de vir em qualquer outro lugar. Mas se você entrar aqui com uma fé sobrenatural, você começa a reprovar tudo aquilo que é natural. Entra aqui com a fé sobrenatural, você começa a reprovar tudo aquilo que é natural. Aí o inimigo está falando, não vai dar certo. Não, você fala, cala a boca, diabo. Cala a boca, eu estou crendo. Você cala a sua boca, vai dar certo. Esse mês ainda acontece uma virada na minha vida. Esse mês ainda Deus muda a chave. Esse mês ainda Deus abre uma porta. Esse mês ainda Deus assina o papel. Esse mês ainda eu tomo posse de algo grande. Esse mês ainda eu assino um contrato. Esse mês ainda vende aquele imóvel. Esse mês ainda eu creio, a ordem vai sair lá do céu. Aleluia. Há 21 dias atrás nós começamos a orar. Hoje, de domingo para segunda agora, encerra o propósito. Então, há 21 dias atrás, nós estamos levantando 5 horas da manhã algumas pessoas. Uns deu uma baqueada, mas não tem nada. Talvez orou 5 dias, 6 dias, não tem importância, mas está dentro do propósito. Mas há 21 dias nós estamos o quê? Clamando. Você acha que não vai ter colheita, não? Hã? Você acha que Deus vai deixar nós no vácuo? Hã?
Você acha que Deus vai deixar nós esperando? Você acha que Deus vai deixar nós sem resposta? 21 dias orando, não vai acontecer nada. Sim ou não, irmão? Vai ou não vai? Você acha que nós ficamos 21 dias orando e o diabo ficou de boa? Sim ou não? Quem teve algum levante? Esse relógio até quebrado, não é possível. Versículo 6, vem comigo. Quem está entendendo, irmão? E quando Herodes estava para o quê? Ele estava para fazer o quê? Para assim comparecer. Quem? Fala o seu irmão, quando a igreja ora. A primeira coisa que acontece. Irmão, fala isso com convicção. Os planos do diabo é frustrado. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Quando a igreja está orando, a primeira coisa que acontece, ela está gerando na oração, é que os planos do diabo são frustrados. Ele planejou matar Pedro, e Pedro estava fazendo o quê? O diabo planejou matar ele, estava fazendo o quê? Se você soubesse que ia morrer amanhã, a única coisa que você não faria era dormir. Sim ou não? Chega uma pessoa, eis que te diga, amanhã você amanhece morto. E aí? Amanhã vai fazer comparecer, nós vamos picar você no meio, nós vamos cortar primeiro seus braços, depois nós vamos cortar seus joelhos, vamos cortar seus tornozelos, nós vamos cortar você no meio, nós vamos picar, vamos cortar sua cabeça por último, e nós vamos separar seus pedaços. Você dormiria com essa sentença? O que isso revela? Fala. Confiança. O que Pedro fazia? Fala assim, o diabo planejou matar ele, ele fazia o quê? Ele dormia por quê? Pergunta por quê? Estou te dando uma aula. Por que ele dormia? Porque tinha uma igreja orando. Você não sei se você está pegando. Só por isso que ele dormia. Sim ou não, irmão? Mesmo que a sentença... Irmão, e ele dormiu debaixo de uma sentença, na verdade, de uma pessoa que já tinha morrido. Dias antes, já tinha morrido. E ele estava lá para morrer. E ele estava fazendo o quê? Dormindo. Irmão, debaixo de uma sentença dessa aqui, a única coisa que nós não faz é o quê? É dormir. Fala assim, ele dormia em paz. De que jeito que ele dormia? De que jeito? Diz a Bíblia que ele estava amarrado pé e mão. Do lado dele tinha quantos soldados? Dormindo com ele. Irmão, você dormir com a sua esposa, tem hora que você reda lá pro lado? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Fala a verdade. Chega para lá, misericórdia. Sim ou não, irmão? É igual, deixa eu dar uma virar aqui. Porque cada um tem seu jeito de dormir, não é? Tem marido e mulher que consegue dormir abraçado. Eu não consigo. Me dá uma agonia, irmão. Parece que eu estou amarrado. Sei lá o que é estranho. Não vai rolar, irmão. E aí a Josi também é do mesmo jeito. Cada um vira para um lado, entendeu? Cada um dorme do seu jeito. Ela tem uma coberta lá de estimação que só Deus tem misericórdia. E eu também tenho a minha coberta. Está entendendo o mistério? Por quê? Porque a Estiera fala comigo, maturidade. Sim ou não, irmão? Só que Pedro dormia com 2 homens do lado dele. E a Bíblia fala que ele dormia, fala em paz. Que jeito, irmão? Que a igreja orava. Entenda isso, irmão. Esse sono aqui não é, fala assim, não é um sono natural. Irmão, se você não tiver o dia de pagar uma conta, a semana que vem seu sono já começa a ficar minguando, sim ou não? Mingua. Porque boleto tira o sono da gente, não tira? Tira ou não tira, irmão? O aluguel para pagar não tira? Chegou o aluguel, você fala, meu Deus, tem misericórdia, acorde, socorre. Meu Deus, age, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. Aí você acorda, tontinho. Fala, meu Deus, o que vai suceder? Vai amanhecer, ajuda. Sim ou não, irmão? Esse homem não dormia um sono natural, ele dormia um sono espiritual. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Que Deus vai te dar um sono de paz, irmão, um sono de tranquilidade. Então não era um sono natural, irmãos. Era um sono, fala comigo, espiritual. Ele conseguiu dormir, sim ou não, irmão? Tiago, quer dizer, foi Tiago que já tinha morrido. Era Tiago, não era Marcos. Tiago já tinha morrido. Fala comigo, isso revela, fala comigo, confiança. Em quem? Fala em Deus. Ele confiou em quem? E fala, ele confiou de verdade. Ele dormiu. Não dormir debaixo de ameaça não é algo fácil. Sim ou não? Davi é interessante, sabe por quê? A Bíblia fala que Davi estava perto de matar Golias. Só para você poder entender.
Ele chega diante de Saul e fala assim: olha, eu consigo enfrentar o gigante. Ele fala: rapaz, você é moço, você é novo, você não pode. Esse homem é soldado desde da sua infância. E ele fala assim: não, fique tranquilo, eu já matei urso, já matei leão, e agora eu vou matar esse gigante. Entenda isso. Quando você está perto de um grande desafio, Deus te faz lembrar das vitórias já vencidas. Quem está entendendo o mistério, irmão? Todo mundo aqui tem uma vitória já vencida. Sim ou não, irmão? Eu creio nisso. Quem crê? Então fala assim: Pedro confiou ao ponto, fala comigo, a ponto de dormir amarrado do lado de 2 soldados. Dá para você entender isso, irmão? Isso aqui é muita confiança, sim ou não? E eu creio nesses dias que Deus está levantando uma igreja que confia nele, em nome de Jesus, em meio às dificuldades. Deus vai gerar isso para você, irmãos. Deus está levantando uma igreja que confia em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Que não vai ser qualquer coisa que vai roubar seu sono, que você vai conseguir, fala comigo, dormir, deitar e dormir. Quem crê nisso? Aí vai seguir. Eu já vou encerrar. Olha que coisa forte. Versículo 7, quem está comigo? E eis que sobreveio e fala o anjo. Fala o anjo, ele chegou. Quando ele chegou, ele gera, fala assim, 3 manifestações. A gente lê isso aqui e não entende, mas é algo profundo que ele faz. Quando a luz chegou, o que aconteceu? Fala, as trevas partiu em retirada. Sim ou não, irmão? Você quer fazer o teste? Como que funciona isso? Quer fazer ou não quer? Sim ou não? Esse dia eu estava com a minha filha, ela falou: pai, será que você é de Deus mesmo? Pai, vamos fazer um teste aí. Você vai deitar todo dia durante uma semana e falar assim: Deus, eu quero te pedir algo. Eu quero que o espírito que está atrás dessa imagem apareça para mim à noite. Se isso for de Deus ou não, eu quero ver o que está atrás da imagem. Se é de demônio, não é. Vem no meu sono e me mostra a entidade que está atrás da imagem. Ela falou assim: não, pai, não quero não. Está repreendido. Mas você quer fazer o teste, que é treva e luz? Você quer fazer? Sabe o que você faz? Lá na sua casa tem caixa de gordura? Tem ou não tem? Caixa de gordura? Caixa de esgoto, tem? Você já abriu ela e ligou a lanterna? O que as baratas faz? Elas representam a treva, elas não suportam a luz. Quando a luz chega, elas correm. Nós somos luz. Quem crê nisso? Eu sou luz, você é luz na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua história, nos seus sonhos, nos seus objetivos. Nós somos luz. Nós somos o sal da terra. O que aconteceu? Fala assim, quando o anjo chegou, a primeira coisa, fala assim, as cadeias foram quebradas. Quando a luz chegou, as cadeias, primeira coisa. Segunda coisa, fala, a luz sempre nos coloca de pé. Terceira coisa, olha a coisa que eu vou dizer. Deus tem, fala comigo, pressa de fazer a sua obra. Olha, só no versículo 7 aconteceu esse tanto de coisa. Você está entendendo o mistério, irmão? Porque a gente acha que Deus só libertou Pedro. Não, ele foi lá, tá bom, cadê o alvará? Tá aqui, o alvará. De quem é? O promotor não tal. Entrega aí. Tira o Pedro. Foi assim não, irmão. Milagre segue processo. Milagre segue processo. Milagre segue princípios. Milagre segue protocolos. Não acontece no nada, não acontece por acaso. Milagres segue processos espirituais. A luz chegou, a primeira coisa que quebrou foi o quê? Eu profetizo que toda e qualquer cadeia que está na sua casa, que está na sua vida, que toda qualquer prisão, que seja quebrado pela luz do poder da palavra, no nome de Jesus. Depois a mesma luz pôs ele o quê? Fala, de pé. Ele ficou de que jeito? Quem está na luz está de pé. Depois fala comigo. Aquela presença mandou ele ter pressa. Porque a obra de Deus tem o quê? Tem pressa. Quem crê nisso? Versículo 8. E disse o anjo: cinja as tuas sandálias. E ato o quê? E ele assim, disse-lhe mais, lança o quê? Fala assim, Deus é Deus de detalhe. Quem está fugindo lembra de sandália? Hã?
Sim ou não? Deixa o quê? Passando na parada. Deixa ou não deixa? Por que ele não deixou? Fala para você, irmão, ele não estava fugindo. Ele estava sendo solto. Pelo poder do Eterno. Está entendendo o mistério? Tem crente que só está fugindo e tem crente que está sendo solto. Crente que só está fugindo, ele nunca muda. A vida dele sempre é a mesma. E crente que está sendo solto, ele segue o princípio e os processos. Quem está pegando a visão? Quem pegou aí? Você viu a diferença? Ele estava sendo, fala, solto. E ele não estava fugindo. A primeira coisa que acontece. Ele mandou pegar o quê? Fala, sandália. Vamos de novo? Mandou pegar o quê? Sandálias. Pegue as suas sandálias. Fala comigo assim. Fala que ele não era, fala, escravo. Ele estava falando para ele assim, ó. Calce as suas sandálias, porque você não é qualquer um. Ele mandou levantar de quê? Fala, depressa. Mas não mandou correr. Porque quando você está debaixo da autoridade de Deus, Ele é Senhor do tempo. Do meu e do seu tempo. Sabia que aquela sandália não é igual que você calça? Que você chega na Havaiana e manda no pé e sai andando? Aquela sandália tinha que amarrar, levava tempo. Você está entendendo, irmão? Tem hora que Deus manda você ficar de pé e Ele tem o quê? Pressa. Fala, o primeiro processo é ficar. E Ele mandou ter o quê? Então hoje você está entendendo esse princípio. Hoje você precisa ficar de pé aqui e Deus está com pressa. E algumas coisas que Ele quer fazer na sua vida. Agora o outro processo, Ele pode até te esperar, mas ficar de pé Ele está com pressa. Ficar de pé em algumas áreas da sua vida Ele está com pressa. Ficar de pé, eu vou falar de novo, em algumas áreas da sua vida Ele está. Até quando? Você vai ficar nessa aí e não vai levantar. Está entendendo, irmão? Sim ou não, irmão? Ah, pastor, eu gosto de fazer isso. Pois é, Deus está te mandando ficar de pé e parar de fazer isso, que você gosta. Deus está mandando você ficar de pé e parar de fazer essas coisas que você está achando que está certo. Ah, pastor, mas não tem nada a ver não. Pois é, tem a ver e muito. Pare de fazer e fique de pé, depressa. Porque Ele está com pressa. Quem está entendendo o mistério? Sim ou não? Segunda coisa, Ele falou, pega a sua. Fala, capa. Fala assim, pega a sua, fala, autoridade. Qual que é a primeira coisa que um preso perde? Na cadeia. O quê? O que o anjo falou para ele? Você não vai sair daqui sem autoridade. Pega a capa. Você não está fugindo, você está sendo livre. Quem está entendendo, irmãos? Eu estou restaurando a sua autoridade. Você não vai sem capa, você vai sair aqui com capa. Você não vai sair descalço, você vai sair aqui com chinela. Você não é escravo. Está entendendo o mistério, irmãos? Isso aqui tudo está acontecendo num culto. Você pode sair daqui no mesmo padrão. Só você entender o processo. Segunda coisa que ele faz, terceira coisa, o que ele manda pegar? Hã? Segue. Fala assim, Pedro não estava fugindo. Fala, Pedro estava sendo solto. Fala 9 e 10, olha que Deus. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que era o quê? 10. E quando passava o quê? Primeira e a segunda guardas. Chegaram à porta de quê? Que dá para onde? E se abriu de que jeito? Uau, fala automaticamente. E tendo saído o quê? E logo o anjo o quê? E Pedro, tornando a si disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de quem? De Herodes, seu inimigo, e de tudo o que o povo dos judeus esperava, matar ele. E o que? Considerando ele nisto, foi aonde? Mãe de quem? Que tinha o quê? Aonde muitos estavam o quê? E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina por nome o quê? Rode. Saiu a quê? E conhecendo a voz de quem? E o quê? Correndo. Anunciou o quê? Disse-lhe, estás fora de ti. Eles oravam, mas não estava? Parece muita gente, sim ou não? Estava orando, o milagre já tinha acontecido e mesmo assim eles não estavam crendo. Está entendendo, irmão?
Tem hora que o milagre tem que insistir na sua porta. Quem está entendendo o mistério? O milagre ficou lá na porta, insistindo para entrar. Tem hora que tem gente que está assim, Deus já fez, o milagre está na porta, está batendo para entrar. E você está lá, você está fora de si, você está louca. Não é Pedro, não. Aí eles falam algo absurdo. Olha o que eles falam. O que eles falam lá? E disse-lhes: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E dizia: é o... Nessa igreja era natural eles ver anjo. Era quem? O anjo de quem? Que bate. Eles acreditavam que era o anjo, mas não era Pedro. Era mais difícil, não era? Eles acreditou que o anjo estava batendo na porta, mas não conseguiu acreditar que era Pedro que batia. É muito louco isso, não é? Sim ou não, irmãos? Então é interessante o que ele faz. Quando a igreja orou, fala comigo, gerou na oração milagres, sinais. Fala comigo, primeiro, fala assim, a impotência dos soldados. Eles não conseguiram ver. Fala assim, a impotência dos seus inimigos. Irmão, quando Deus está agindo, o inimigo não está nem sabendo o que está acontecendo. Você era para pensar que era Pedro andando, passou pela primeira porta, tinha soldados parados, guarnição, andando, passou pela segunda. Tinha soldados o quê? Guardando. Sabia quantos soldados tinha aqui? 16. Quantos? 16 guardando esse homem. Dá para você entender isso? E o anjo andando na frente, sim ou não? E Pedro o quê? Andando. E os soldados conseguiu ver ele? Conseguiu ver os anjos? Entenda isso, quando Deus está agindo, o seu inimigo está cego. Irmão, não sei porque a igreja tem tanto medo do inimigo. Quando Deus está agindo, o inimigo está o quê? Fala comigo, cego. O inimigo não consegue enxergar. Irmãos, ele não consegue ver. Deus está agindo. Eu creio nisso. Deus preparou para mim e para você isso. Deus vai começar a agir. Fala, segunda coisa, as cadeias caíram. Fala, as cadeias foram quebradas. Fala, pelo poder de Deus. Quem crê nisso, irmãos? Não tem cadeia que pode segurar alguém, irmãos, que Jesus está operando na vida dele. Não tem vício, não tem embaraço, não tem nada que possa prender uma pessoa que Jesus está operando na vida dele. E eu profetizo isso sobre a sua vida. Jesus nessa noite está quebrando cadeias, que quer nos prender, que quer nos segurar. Maldições que quer nos prender, que quer nos segurar. Jesus nessa noite quebra cadeias. Segunda coisa. Terceira coisa. Eles passaram por quantas guarnições? 3, mais 2 foi? Fala assim, liberadas. Fala, 2 portas, ele só passou, senhor não? Eles só passaram, não foram? Fala assim, sem ser visto. Sem ser, o cara fala, notado. Fala que isso aqui são níveis. Fala assim, são níveis de libertação que ele passou. Fala para o seu irmão, libertação é um processo. Fala assim, mas você tem que passar. Sabe por que tem crente que não passou, eu estou sendo liberto. Tem 20 anos que está aí, na mesma vida e não muda. Mas irmão, mas já deu tempo. Deu, não, é que eu estou no processo. Mas irmão, mas que é isso? É 20 anos, irmão. Tem misericórdia. Você não vai evoluir mais não? Chegou, fala comigo, na última porta. Era de que essa porta? Fala, de ferro. Sim ou não? Era uma porta de ferro, sim ou não? E ela abriu de que jeito? Isso aqui é poderoso. A última porta a ser aberta. O último. A abertura, fala assim, de maneira automática. Fala assim, por quê? Fala assim, porque Deus faz é de repente. Você consegue entender que essa porta está ligada lá em Isaías 45, que Deus quebra as portas de ferro, despedaça as fechaduras de ferro e quebra as portas de bronze. Deus na nossa frente não tem porta de ferro que nos trave a passar naquilo onde Ele tem liberado para mim e para a sua vida, irmãos. Foi Pedro andando, o anjo andando, e de repente a porta abriu. E Pedro, fala, saiu. Porque a igreja estava orando.
Então, se você me perguntar, pastor, o que eu tenho nas minhas mãos? Nós precisamos ter oração nas nossas mãos. Só que a coisa mais difícil hoje é a gente orar, sim ou não? E a gente não tem tempo, não é verdade? Sim ou não, irmão? Fala comigo, de repente, a porta abriu e Pedro ficou livre. Olha para você ver. E sabia, e saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegou à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo o quê? Se apartou dele. Queria que você ficasse de pé no nome de Jesus, nós vamos orar. Nós passamos aqui, tem mais ou menos 1 hora e pouco de palavra, eu acho. E agora nós vamos embora para nossa casa. E eu não posso ir embora sem ter algo nas minhas mãos. Eu não posso ir embora sem ser não só alimentado, mas eu quero sair saciado daqui. E Deus, Ele tem esse poder, igreja, de te alimentar nesse lugar e você sair daqui totalmente saciado pelo poder da palavra de Deus. E nós vamos orar nessa noite. Talvez você vai ter que orar por um parente que está no vício. Talvez você vai ter que orar para o seu marido que está bebendo. Mesmo está na igreja, não tem nada a ver não, pois é, ele continua bebendo. Talvez você vai ter que orar para um parente que está usando droga. Talvez você vai ter que orar para um parente que está enfermo. Talvez você vai ter que clamar para uma pessoa que está no mundo, infelizmente, a prostituição e não consegue sair, está preso lá. Talvez você vai ter que orar por uma pessoa nessa noite, ou talvez você vai orar por você mesmo. Mas o momento agora é de orar, meu irmão. Talvez você tenha um projeto e está travado, você precisa orar agora para destravar, porque esse é o poder da palavra. Talvez nessa noite você precisa falar, Senhor, eu vou dar um basta nessa situação. Eu estou vivendo no engano, eu estou vivendo de maneira que eu não estou gostando, eu estou sendo enganado e estou me deixando ser enganado. A partir de hoje eu não aceito isso mais na minha vida. Talvez você está vivendo uma situação, irmãos, de julgo, de prisão, de escassez. E você está falando para o Senhor, Senhor, tira isso do meu coração, tira isso da minha alma. Talvez você está preso, na verdade, com uma pessoa com laço de alma, que já não tem futuro mais. Você está falando para o Senhor, Senhor, tira isso do meu espírito, tira isso da minha alma, tira isso do meu coração. Eu já não quero viver isso mais, chega disso na minha vida. Talvez você está aqui hoje nessa noite e está falando, Senhor, a prisão é física, eu estou passando uma situação muito difícil financeiramente, eu não tenho mais como fazer, eu não sei o que fazer mais. E Deus está falando com você nessa noite que Ele tem anjo para liberar sobre a sua vida. Ele tem anjo para mandar na sua casa. Ele tem anjo para mandar no seu trabalho. Ele tem anjo para mandar na sua escola, na faculdade. Deus tem anjo para mandar na sua vida. Deus tem anjo para enviar a meu e a seu favor, igreja. Porque o céu, ele funciona com esse sistema operacional dos anjos. Os anjos do Senhor estão neste lugar e eu creio nisso. Eu não sei qual que é a prisão, qual que é a situação, mas eu quero te dizer, Deus vai mandar seu anjo soltar, a luz vai entrar e as cadeias vão quebrar, a luz vai entrar e vai te colocar de pé, a luz vai entrar e vai te colocar em nome de Jesus de pé nessa situação. Nós estamos já o segundo domingo no mesmo tema, oração. Quando Deus fica insistindo em alguma coisa, é porque nós não estamos fazendo. É porque de verdade nós oramos muito pouco. É porque nós queremos receber pela oração do outro. É porque nós queremos receber pelo clamor do outro. Tem coisas que Deus só vai fazer por você mesmo. E tem coisas que Deus vai fazer pela oração e pela intercessão. Então você tem coisas que você vai orar por você mesmo, mas tem coisas que você vai orar pelo outro. Tem coisas que você vai interceder pelo outro. E tem oração que é só você quem pode fazer. E que ninguém mais pode fazer por você. Tem coisas que é só você que pode pedir. Tem
Tem coisa que é só você que pode orar e interceder e falar: Deus, chega dessa situação. Eu já não aceito isso mais. Porque Deus tem o poder de ir na nossa frente e perfeitamente endireitar o nosso caminho. Deus tem o poder de caminhar na nossa frente e perfeitamente desembaraçar o nosso caminho. Eu profetizo que todo embaraço nessa noite vai cair por terra. Eu profetizo nessa noite que a mão do Senhor é sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que as mãos do Senhor hoje vai quebrar cadeias. Eu profetizo que as mãos do Senhor hoje vai curar e vai sarar. Eu profetizo que cadeias vão ser quebradas. Eu profetizo que todo embaraço, situações que você entrou, que você não sabe como sair, hoje Deus envia o seu anjo. Situações que você fala: Deus, eu não tenho mais saída. E Deus está falando: eu vou te ajudar nessa noite. Talvez você está debaixo do jugo do vício. Deus está falando: é hoje que eu vou te libertar. Talvez você está debaixo de uma situação hoje que você está falando: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso ser liberto, eu preciso ser sarado, eu preciso ser curado. Eu não suporto mais essa situação. Eu não consigo mais ficar debaixo desse jugo. Eu não consigo mais viver debaixo dessa condição. Eu não consigo. Deus hoje vai cair por terra. Não tem maldição, não tem cadeias que pode travar alguém que está sendo, em nome de Jesus, abençoado pelo nosso Deus. Pastor, mas fizeram uma macumba. Pastor, liberaram uma maldição. Hoje vai cair por terra no nome de Jesus. Porque não tem maldição, não tem cadeias, não tem ferrolhos, não tem guardas que pode, em nome de Jesus, segurar alguém que está sendo ministrado pelo poder de Deus. Nessa noite Deus joga as cadeias por terra. Nessa noite Deus faz uma obra na sua vida. Nessa noite Deus muda a sua história. Nessa noite Ele pega o fardo. Nessa noite Ele pega o jugo. Nessa noite Ele quebra os grilhões. Nessa noite cai por terra toda a palavra de maldição. Nessa noite Deus faz a obra que é dele. Oh! E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que pelo poder da presença do nosso Deus, cadeias vão ser quebradas. O vício vai cair por terra. A maldição, irmãos, do desânimo, da mentira, da incredulidade, aquele desânimo que você não está disposto a fazer nada para Deus, está disposto a fazer tudo para lá fora, mas nada para Deus. Em nome de Jesus, que esse desânimo cai por terra hoje. Nós somos chamados, irmãos, para ser, em nome de Jesus, servos do Senhor. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Nós somos chamados para servir ao Senhor com excelência. A Bíblia vai dizer que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Josué foi levantado, servo de Moisés. Nós somos chamados para servir. E eu quero te convidar nessa noite a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Só você que precisa ser, em nome de Jesus, ministrado como oração. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês aí da internet. Toma posse dessa palavra.